Na busca pela diminuição do overfitting que pode ser causado na construção de árvore de decisão usando o algoritmo ID3, existem basicamente duas linhas principais de atuação. A primeira linha seria atuar ou modificar o algoritmo para que ele parasse de expandir um ramo da árvore, mesmo antes de chegar ou de atingir a entropia zero. A gente viu, por exemplo, na árvore que a gente estava construindo, que eu posso voltar aqui para vocês terem essa ideia. No ramo overcast da variável outlook, a gente tinha exatamente isso, de quatro instâncias positivas e zero instâncias negativas. Isso caracterizava como eu tendo uma entropia zero neste subconjunto, e aí determinava-se que aqui então era um nó folha, eu não ia tentar inserir outra variável, já ia finalizar o ramo dizendo, olha, a classe para esse ramo é a classe sim. Se eu quisesse minimizar ou diminuir o comprimento dessa árvore ainda mais, eu poderia dizer que quando eu tivesse, por exemplo, só uma instância ou 10% das instâncias de uma classe e 90% da outra classe, a entropia ainda não seria zero, mas como já há uma tendência muito grande para a classe de 90%, eu poderia terminar e dizer que o nosso nó folha seria dado pela classe majoritária naquele caso, certo? Então, essa seria uma possibilidade, né, que tenderia a diminuir ainda mais o tamanho da árvore, o comprimento da árvore, e as árvores viriam ainda mais rasas, sendo que nós vimos que a ideia de se ter árvores mais rasas, ela está totalmente vinculada à diminuição do overfitting, porque você fica menos detalhista, você não cria uma regra tão detalhista, você cria regras mais gerais, e regras mais gerais tendem a não estar tão fortemente presas ao conjunto de dados de treinamento que a gente tem, certo? O grande problema em tentar esta opção é a dificuldade em se definir o ponto de parada ideal. Então, existem vários autores, vários trabalhos na literatura que discutem isso e até propõem métodos para se fazer esse tipo de alteração no algoritmo ID3. Tá? Mas o algoritmo C4.5 não se utiliza disso. Na verdade, ele vai por um outro caminho, ele adota uma outra estratégia para tentar minimizar ou diminuir, na verdade, o overfitting que possa ser causado pela construção da árvore de decisão usando o algoritmo ID3. E a ideia então é podar a árvore. Então ele constrói uma árvore com base no ID3, o C4.5, e depois que a árvore está pronta, ele usa uma estratégia de poda, ou seja, ele volta tentando retirar algumas variáveis da árvore, desde que essa retirada não gere problemas ou não diminua a precisão dessa minha árvore. Tá? O método tradicional, então, é chamado de poda pela redução do erro. O método da poda foi criado em 1987, depois isso foi incorporado ao C4.5. E a ideia é que todos os nós da árvore, depois de pronta, então eu construo a árvore. Se eu quiser usar a poda pela redução do erro, o que eu faria era construiria a árvore usando, por exemplo, a ideia do ID3, certo? Depois, então, eu ia realizar a poda nessa árvore resultante. E a poda seria mais ou menos assim: eu separaria um conjunto de dados para testar o quão bem estava se saindo a minha árvore de decisão para classificar o meu problema. E esse conjunto, então, que eu vou usar, na verdade, para testar e ver o quão bem está indo a minha árvore, vai ser um conjunto diferente de um terceiro conjunto que eu guardo para fazer a poda, certo? Então, em outras palavras, essa história toda da poda é mais ou menos assim. Eu construo a árvore de decisão usando o método que eu queira, pode ser o ID3, por exemplo, ou pode ser
o C4.5, e a gente vai ver mais para frente que o C4.5 ele traz algumas melhoras em alguns pontos do ID3, mas eu construo sem preocupação quanto a diminuir o tamanho da árvore, né? Eu uso o método normal que eu conheço. Uma vez que isso está pronto, eu testo o quanto a minha árvore acerta num conjunto de teste diferente do conjunto de treinamento que foi usado para construir a árvore. E vamos supor que a árvore construída ela acerte 90% das instâncias do meu conjunto de teste 1, vou chamar, que é o conjunto separado, diferente do conjunto de treinamentos. Tá? Na sequência, então, eu pego um terceiro conjunto de dados que eu vou chamar de conjunto de teste 2 e retiro nós da minha árvore de decisão e vejo se a árvore melhora ou piora em relação ao meu terceiro conjunto, que é o meu conjunto de teste 2. Para todas aquelas variáveis que, quando eu retiro da árvore, o desempenho da classificação não piora, então eu digo, olha, eu posso retirar isso da árvore e vou fazer isso e vou chamar isso de poda. Vou estar podando a minha árvore quando eu faço essa retirada do atributo ou da variável que, na verdade, não influencia de maneira negativa o desempenho da árvore na tarefa de classificação. Tá? Então, isso, na verdade, é o mecanismo que a gente se utiliza, só que, para facilitar o processo de ser mecanizado e de se criar um algoritmo que faça isso, o C4.5, na verdade, não mexe na estrutura da árvore, ele converte essa árvore em regra e aí, para cada regra, ele remove os antecedentes, quer dizer, as variáveis que aparecem nessa regra, para verificar se há melhora ou manutenção na taxa de classificação, ou seja, no quanto essa minha árvore acerta os exemplos de classificação que eu quero. Então depois ele volta e ordena aquelas regras de acordo com a precisão, aquelas que acertam mais, certo? E essas regras aí vão ficar sendo a representação da árvore já podada, depois então de se fazer o teste da manutenção da precisão. A vantagem que a gente tem em converter, na verdade, a árvore em regra e podar as regras, ao invés de podar diretamente a árvore, é que a gente não precisa criar algoritmos complicados de manipulação de estrutura de árvore. A gente pode criar algoritmos simples e eliminar cada uma das variáveis que estão ali na regra sem precisar pensar em como é que eu mantenho a estrutura da árvore ainda consistente, mesmo que eu tenha tirado uma variável do modelo. Certo? Então essa é a ideia e é por isso que o C4.5 implementa dessa maneira. Uma segunda diferença que existe entre o ID3 e o C4.5, também um outro ponto que se busca melhorar um pouco aquilo que se tem quando se usa o ID3, é a questão dos atributos contínuos. Eu já cheguei a comentar nessa unidade que o algoritmo ID3 ele é previsto para ser utilizado somente em conjunto de dados que tenham apenas dados ou atributos discretos, mas que a gente pode fazer uma adaptação e o algoritmo C4.5 faz essa adaptação e permite então que se construa árvores para problemas ou bancos de dados que possuam atributos que são contínuos. Para entender essa diferença e essa adaptação que o C4.5 faz, o que acontece é que ele suponha que a gente esteja olhando na variável, no atributo temperatura do conjunto de dados que a gente está usando aqui para o problema de jogar tênis ou não, né? Vocês se lembram que no conjunto de dados que eu passei para vocês está aqui, é fácil vocês relembrarem isso. A temperatura, a variável temperatura já está convertida em quente, fresca, né? Ou então intermediária. Né? Entretanto, essa variável podia ter sido dada para a gente como se fosse um valor numérico. Né?
E se eu pegar da bibliografia da referência do Mitchell que a gente está usando aqui, a temperatura poderia ser, por exemplo, 40, 48, 60, 70, 90. Lembrando que aqui ele está referenciando em graus Fahrenheit, então por isso que vai de 40 a 90, né? Não graus Celsius. Mas a grande ideia, então, é você pegar um atributo igual a esse temperatura, que é numérico, certo? E contínuo, convertê-lo em um atributo binário, que vai poder ser um atributo sim ou não. É isso que o nosso algoritmo C4.5 faz. E para realizar isso, o que acontece, na verdade, é que você deve pegar todas as instâncias do seu conjunto de dados e deve ordená-las com base no atributo que você deseja discretizar, ou seja, converter de contínuo para discreto. Vamos supor que no nosso exemplo a gente tivesse isso aqui, então a gente tinha temperatura 40, 48, 60 e assim por diante. Perceba que eu coloquei isso ordenado de maneira crescente, com base no atributo temperatura, e mantive aqui qual era a classe para a instância do dia que tinha temperatura 40, se a classe era sim ou não, para a instância do dia que tinha temperatura 48, se era sim ou não, e assim por diante. Tá? E aí eu vou olhar nessa lista ordenada que eu criei agora, na classe, na variável classe aqui, jogar tênis ou não jogar tênis, e vou ver onde há mudança. Perceba que ela começa com no, e aí do 48 para o 60, há a mudança do no para o yes. Então o que o algoritmo faz é pegar esses dois valores 48 e 60 que estão aqui, somar e achar a média desses caras, dividir por 2 e achar a média desses dois valores, que vai ser 54. Tá? Então ele marca isso e diz, olha, a média aqui da onde houve a mudança do no para o yes é algum valor aqui no meio, e ele vai ser simplista e vai considerar, olha, vamos supor que fosse o valor 54, que é a média que está aqui. Tá? Aí ele continua olhando e percebe, aqui virou a classe yes, continua yes, até chegar a um ponto que, por exemplo, volte para ser a classe no. Então aqui novamente houve uma mudança de classe, então olho os valores que estão lá em cima, são os valores 80 e 90, então eu faço a média entre esses dois valores também e crio um valor intermediário aqui que seria o valor 85. Perceba então que o que a gente faz nesse processo é, depois de ordenado e tal, para cada mudança de classe que a gente tem aqui, encontrar o valor médio dessa mudança. E nesse nosso caso houve duas vezes a mudança de classe, então eu achei o valor médio 54 e o valor médio 85. Eu vou então criar, ao invés de usar a variável ou o atributo temperatura, o que eu vou fazer é criar dois novos atributos que são binários, e o primeiro vai se chamar temperatura maior que 54 e eu vou dizer sim ou não. E o segundo vai ser temperatura maior que 85 e eu vou dizer sim ou não também. Uma coisa importante da gente colocar aqui é que, fazendo isso, eu não vou mais colocar os valores, só vou dizer sim ou não para cada um desses atributos. Entretanto, percebam que tem uma coincidência, uma sobreposição de valores aqui, porque os valores de temperatura maiores do que 85, eles também são maiores do que 54, isso é óbvio, tá? Entretanto, esse meu atributo temperatura maior que 85, ele já tem que considerar que só vai estar olhando para os valores acima de 54. De qualquer maneira, esses todos que estão acima de 54 vão ser menores do que 85 e não vou estar considerando o valor aqui acima de 85. Tá? Então eu preciso tomar cuidado na hora de implementar esse cara aqui, porque isso pode dar confusão nessa sobreposição de valores. Mas eu vou ter duas variáveis novas, uma que simplesmente diz, olha, o valor é 60, então temperatura maior que 54 vai estar verdadeiro. O segundo, a mesma variável ou a mesma temperatura 60, ela vai estar representada aqui como não é maior que 85.
E já para um caso de uma temperatura 90, né, um dia que tem a temperatura 90, esse dia vai ter para o meu atributo temperatura maior que 54, sim, né, um valor yes, e para o meu segundo atributo criado para temperatura também, sim. Então essa combinação vai me mostrar que o valor é maior nos dois casos, tá? E a partir daí, esses dois novos atributos passam da construção da árvore como se fossem atributos discretos, né? Binários nesse caso aqui. Eu vou calcular o ganho de informação que eu tenho para a temperatura 54 maior que 54 e também vou calcular o ganho de informação que eu tenho para a temperatura maior que 85. Tá? Então não muda o processo de cálculo da árvore, só o que muda é que eu crio duas variáveis novas e substituo a variável original por essas variáveis novas que eu vou criar no meu processo aqui, tá? Existem outras formas de se discretizar variáveis contínuas para poder aplicar algoritmos que só são destinados a dados discretos. Entretanto, essa aqui é a forma que o C4.5 usa, tá? A última alteração que a gente vai ver aqui que o C4.5 faz em relação ao ID3 tem a ver com o problema causado por atributos que têm muitos valores possíveis. Então imagine que eu tivesse um atributo que pudesse ser o atributo que representasse uma data com dia, mês e ano, né? Ou vamos pensar diferente, imagine que eu volto aqui no nosso conjunto de dados, que é esse, aí imagine que eu considerasse que a variável dia é um atributo, tá? Para ser considerado na classificação. Percebam que, se isso acontecer, esta variável aqui vai ser a variável com tendência de ser a com maior ganho de informação de todas. Por quê? Porque se eu olhar o valor dela, ela tem 14 valores possíveis. E sempre que essa variável dia tem o valor D1, eu vou olhar na minha base de dados e vou ver a minha classe é no, em 100% dos casos. Mas percebam que é em 100% dos casos, mas é um caso só. Né? Em 100% dos casos em que aparece o valor na variável D sendo variável D1, é claro que vai acontecer sempre aquela mesma classe, porque eu estou falando da classe daquele dia em específico. Mas se eu rodar o algoritmo ID3 e não fizer antes a seleção do atributo e disser para o ID3, ó, não olhe para esse aqui, se eu inserisse então o cálculo do ganho de informação para o algoritmo calcular aqui para a variável day também, o que aconteceria é que ela seria a primeira da árvore. E mais que isso, ela seria a primeira da árvore e, na verdade, seria uma árvore com 14 ramos, começando da variável dia, que é essa aqui, e seria uma árvore da seguinte maneira: se o dia é 1, então a classe é no. Ou, se o dia é 2, então a classe é no. Se o dia é 3, então a classe é yes. Então, na verdade, 14 regrinhas com uma única variável, que seria a variável dia. E perceba então como o meu algoritmo estaria, na verdade, decorando nesse caso o que acontece nesse conjunto de dados. Então, ele não estaria nem aprendendo aqui o padrão que existe entre as variáveis, né? E estaria, na verdade, decorando que se o dia que apareceu é o dia 1, então aquele dia não é adequado. Se aparecesse, então, um dia diferente desses daqui, para minha árvore de decisão classificá-lo como sendo um dia adequado ou não adequado para eu jogar tênis, perceba que a árvore não saberia responder. Então, esse é um problema sério que o ID3 tem e que se o usuário, quando roda o ID3, não vai lá e não elimina manualmente os atributos que tem esses valores, por exemplo, uma chave primária de um banco de dados, o ID3 vai pensar, vai construir a árvore de decisão com base somente naquela chave e isso vai prejudicar demais o desempenho aí do algoritmo, certo? Então, esse é um problema que existe e que o C4.5 resolve o problema usando um outro tipo de cálculo
para ordenar as variáveis mais relevantes. Então, ao invés de usar o ganho de informação, que é este que está aqui, que a gente já aprendeu a usar e calculou quando estava montando a árvore do ID3, o algoritmo C4.5 também faz uma ordem, cria uma lista ordenada de todas as variáveis, mas ele usa para ordenar essa lista aquilo que a gente chama da razão do ganho de informação e não o ganho de informação em si. Para ser sincero, isso é muito simples, ele calcula o ganho de informação exatamente igual ele faz no ID3, mas antes de ordenar, ele divide o ganho de informação por essa medida que é chamada Split Information, tá? E essa Split Information nada mais é do que um cálculo feito da seguinte maneira.